E aí galera, vamos estudar? Aula Juros Simples, parte 1. Aqui estaremos apenas abordando o conceito de juros. Vamos trabalhar um pouquinho, mexer com a representação de taxa unitária e taxa percentual. E vou estar te dando 3 informaçõezinhas importantes a respeito do juros simples. Vamos nessa? Então vamos lá, né galera? Vamos dar aquela estudada. Começando aí, primeiro capítulo de Matemática Financeira, Juros Simples. É um assunto tranquilo, não é difícil. Claro que se uma banca quiser aperrear a tua vida, ele vai aperrear. E quando cai numa prova, cai uma questão. Mais do que isso é muito raro. Mas não é porque vai cair só uma questão que eu vou deixar de fazer aqui vários exercícios com vocês, beleza? O que você tem que saber de juros simples? Você tem que saber basicamente 4 conceitos. Os conceitos de juro, capital, taxa e prazo. Primeira coisa que você tem que saber, o que é o tal chamado juro ou juros. O que é esse cara aqui? Galera, é muito simples. É só você imaginar assim, ó. Tu pegou um dinheiro emprestado no banco, depois de um certo período, prazo, tempo, vamos colocar aí 8 meses, você vai ter que devolver essa grana para o banco. E você não vai devolver a grana para o banco com o mesmo valor que você pegou. Você vai devolver, você vai ter que pagar ao banco um valor a mais. Essa diferença a mais é o cara chamado juro. Mesma coisa quando você, por exemplo, tá com uma conta para pagar, aí na data de vencimento você não pagou, e aí você pagou 6 dias depois do vencimento. Tu vai pagar um valor a mais da sua conta. E esse valor a mais que você deveria ter pago é o chamado juro. Então vamos colocar de forma simples aqui. Juros nada mais é do que a remuneração de um capital aplicado, de um capital tomado. Então você vai anotar assim, ó, juro é a remuneração do capital aplicado, do capital tomado, beleza? Vamos colocar uma situação bem simples aqui para você poder compreender. Suponha que você tem aqui um banco e desse banco tu pega um valor bem fácil para entender, tá? De R$1.000. Você pegou um valor emprestado no banco, tomou um empréstimo, pegou um empréstimo de R$1.000. Tá aí. E após certo período, você vai ter que pagar esse banco. Então vamos supor aqui, por exemplo, que após 6 meses, você tenha que pagar para esse banco, e você vai pagar para esse banco R$1.400. Veja que a diferença do que você pegou emprestado do banco e o que você vai ter que pagar após 6 meses para o banco, essa diferença é o chamado juro. É a remuneração do capital aplicado. E o capital aplicado aqui foi um valor de empréstimo que você fez. Beleza? Então o seu juro aqui é de quanto? 400. Você pegou o valor final, que é 1.400, e subtrai pelo valor inicial. Então esse valorzinho aqui, ó, é o valor do juro desse exemplo bem básico para você começar a entender, beleza? Importante você lembrar que juros, isso a gente vai usar em algumas situações, juros nada mais é do que o valor final aplicado menos o valor inicial, que é exatamente essa conta que a gente fez. 1.400 é o valor final e 1.000 é o valor inicial, beleza? Juros de R$400, tranquilo? Então juro é a remuneração do capital aplicado, do capital tomado e assim por diante. Outro conceito que você tem que ter, fácil também, é o que é o capital. Galera, capital é o dinheiro, é o cascalho, é a bufunfa, é o din-din, é o pagode, é o trocado. Você não vai ter que saber
o conceito exato do que é capital para uma prova. Eles não cobram isso. Mas é importante sim você saber denominar esse camarada. Então, capital, podemos escrever que é isso aqui, ó. Capital é o valor em papel, beleza? Ou moeda disponível, existente num certo período de tempo, Fácil de entender esse conceito, tranquilo? Por exemplo, estamos no ano de 2016. Você não pode querer trabalhar com capital de 5.000 cruzeiros. 5.000 cruzeiros é um valor em papel, só que não está disponível no período que é o ano recente, beleza? Outro termo que você tem que entender, que é bem fácil, é o chamado prazo. Livros muito antigos colocava de tempo. Não está errado. Também pode botar tempo. Mas o termo que a gente tem o costume mais de usar é o chamado prazo. O que é o prazo? Prazo nada mais é que o período em que você está aplicando aquele capital. Então olha só, nesse exemplo, eu falo que meu prazo são de 6 meses, beleza? Então prazo é o seu período na qual você está executando, você está tendo alguma aplicação, investimento e assim por diante, beleza? Então prazo é o período, tempo e assim por diante, beleza? Tranquilo, né? E outro conceito que você vai ter que saber é o chamado da taxa. Você já ouviu muito falar em taxa de juros, taxa disso, taxa daquilo. A gente está todo arrombado por causa das taxas, dos tributos, dos impostos, arromba todo mundo. O que você vai falar que é a taxa? Simples, podemos dizer isso aqui, ó. Taxa nada mais é do que o índice. Então vamos escrever assim, ó. Taxa é um índice, é a razão, é o coeficiente que determina os juros, beleza? Que determina os juros. Tranquilo? Então taxa é o índice, é a razão, é o coeficiente que determina os juros. É um valor numérico que a gente vai trabalhar muito com esse camarada aqui, certo? Então olha só, desses 4 camaradas que eu escrevi aqui, a gente vai ter representação, para não ter toda hora que ter que escrever a palavra juro, a palavra capital, a palavra prazo, para a palavra taxa. A gente vai ter as representações. Lá na frente você vai ver como é que a gente vai usar. Mas você que já estudou, sabe que o J vai representar juros, o capital vai ser a letra C, o prazo vamos representar pela letra N e a taxa vamos representar pela letra I. Beleza? Vão ser essas letras que a gente vai estabelecer aqui nas nossas aulas. Lá em juros compostos, a gente vai trocar essa letra C aqui de capital por outro valor, que você vai entender o porquê desse nome chamado de valor presente. Falou? Tranquilo até aqui? Parte conceitual, muito simples, né? Agora olha só, vamos dar uma incrementada, vamos aprofundar só um pouquinho em relação ao cara chamado taxa, beleza? Quando eu falo que taxa é o índice, taxa é a razão, taxa é o coeficiente, razão, coeficiente, nada mais é do que uma divisão. Divisão é representada por uma fração. Então vamos mexer com esse cara chamado de taxa, para ficar fácil para você poder compreender. Olha só. Bem fácil. Eu falei que taxa é o índice, taxa é a razão. Razão é a divisão, representada por uma fração. Então, uma das maneiras de você determinar a taxa é fazendo a razão entre o juro e o seu capital inicial aplicado.
o juro e o capital inicial. Ué, lá no nosso exemplo, você viu que os juros foi de quanto? 400. E o capital que eu usei de início para o meu empréstimo? 1.000. Então você vai estar fazendo essa continha aqui, ó, para calcular a taxa. Juro de 400, capital de 1.000. Tranquilo? Facinho, né? Aí, ó, só uma coisa para relembrar. Você que está muito tempo sem estudar, ou talvez o seu professor que falou de uma maneira, e isso não é muito legal não, tá? Quando o cara fala assim, ó, vou cortar o zero com zero. Aí quando você fala que eu corto zero com zero, tudo bem. Mas se eu pergunto pra você, quanto é que é zero dividido por zero? Aí a maioria fala, é zero, tá errado. É 1, tá errado. Zero dividido por zero, não é 0, não é 1, não existe. É uma forma indeterminada. Quando você faz isso aqui, ó, corta um zerinho com zerinho, é porque você está dividindo por 10. Em cima e embaixo. Quando você corta outro zero com outro zero, você dividiu de novo por 10. Ou dividiu por 100. Falou? Só um detalhezinho lá do fundamental, ensino fundamental. E aqui você tem 4 sobre 10, você divide e fica 0,4. Beleza? Essa é a sua taxa. Essa taxa, quando você representa na forma decimal, isso aqui, galera, recebe o nome de taxa unitária. É na sua forma decimal. Caso você queira representá-la em forma percentual, lembre-se que você multiplica por 100 e acrescenta o símbolo de porcento. Multiplicar por 100 é caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Vai virar o número 40 e coloca porcento. Aqui você tem a mesma taxa. Só que essa taxa aqui é chamada taxa percentual. Tranquilo, de boa? Então, a sua taxa vai ser representada ou de forma unitária, decimal, ou na forma percentual. Japa, qual dos dois eu uso? Os dois. É interessante que você saiba fazer a representação dos dois, que dependendo da sua questão, é mais rápido você mexer com a unitária e também com a percentual. Fica a cargo da sua habilidade, beleza? Então, só para reforçar o que eu falei, olha. Então, se eu tenho aqui uma taxa unitária, você vai ter taxa unitária representada assim, ó. Tipo 0,5, 0,03, 0,248 e assim por diante. Beleza? Forma decimal. Você pode ter uma taxa percentual. E aí você vai ter a representação do tipo 5%. Bota aqui 30%. 24,8%. E assim por diante. Tranquilo? Em alguns momentos, você vai ter que fazer contas onde a sua taxa percentual seja interessante escrever em taxa unitária. Fazer uma representação em decimal e, melhor ainda, quando você vai fazer uma prova, como não pode usar calculadora, é muito bom você mexer com um cara chamado fração. Você tem muito medo das frações no ensino fundamental em médio, porque os professores pecaram muito na hora que te ensinaram lá na quinta série, chamado sexto ano agora. Então olha só, bem simples para recordar, 2%. Vamos escrever na sua forma fracionária, que é bem simples, 2%. Então é interessante que em alguns momentos você pega a sua taxa percentual e escreva na forma fracionária para executar as contas, beleza? Quando você divide, isso aqui é a mesma coisa que 0,02. Por exemplo, você tem 27%. Você escreve 27 por 100 e executa a conta. Aí o que acontece? Você pode dividir aqui, ó, 0,27 é o resultado dessa divisão. De boa? Vamos supor que eu tenho 0,4%. E aí
eu posso escrever 0,4%. Se você dividir 0,4 por 100, tu vai ter 0,04. Tranquilo? De boa? Vamos botar só mais um aqui, ó. Vamos supor 8,4%. Então vai ser 8,4%. Dividir por 100, você vai encontrar 0,084. Detalhe, você que não lembra, você tem que recordar assim, ó. Toda vez que você divide por 100, dividiu por 100, você sempre vai estar caminhando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então olha só, vamos pegar aqui o número 27. 27%, quando a vírgula não aparece aqui, ó, após o 7, é porque ela está implícita, mas a vírgula está aqui. Dividiu por 100, caminha 2 casas para a esquerda. Tá vendo aí o detalhe da ponta da caneta aqui? Então tá depois do 7, botar aqui, ó, depois do 7, conta 2. 1, 2, põe a vírgula. Falou? Isso é só para você poder relembrar. Uma coisa muito importante que vai aparecer em algumas questões, quando a gente estiver fazendo o cálculo de juros e de montante, que é aulas posteriores, é a palavra capitalização simples. Então, deixa anotado aqui que é importante. Estou colocando agora para não poder esquecer. Galera, apareceu essa palavrinha aqui, ó, capitalização simples. Meu irmão, apareceu a palavra capitalização, pode associar isso aqui a juros simples. Falou? Isso vai ser útil lá para nossas questões. Então veja, demos os conceitos de juro, capital, prazo e taxa. Expliquei rapidamente o que é juro. Fiz um trabalhinho em cima do cara chamado taxa. De boa? E aí, a gente vai começar a usar uma expressão, uma igualdade, que é para o cálculo de juros. Para calcular os juros, lembra que eu chamei os juros de J, basta você realizar o produto desses 3 camaradas aqui, do capital, da taxa e do prazo, beleza? Anos atrás, e livros não atualizados usam uma nomenclatura, não é que está errado, você pode usar se você já estudou isso. Mas eu não uso essa meleca não, velho. O cara calculou juros fazendo isso aqui, ó. CIT sobre 100. Alguém já viu? Lembra? Eu não uso esse aqui não. Eu prefiro usar com esta linguagem que é mais atual, tá? Mas você que usa esse aqui, beleza. Ah, mas eu conheço um professor que só usa esse aqui. Meu irmão, o cálculo vai ser o mesmo. Só que a representação da sua igualdade aqui que não é, tá? Esse sobre 100 representa a parte percentual. E a parte percentual eu coloco direto aqui, que dependendo da conta, eu não fico mexendo com isso, falou? E a letra T é de tempo. Tempo que a gente está chamando aqui é prazo, que vai ser a letra M. Tranquilo? De boa? Então olha só. A gente vai começar a mexer com essa parte de calcular os juros. Bem simples, bem tranquilo. Você vai ver que é mole. Obviamente, mais à frente, você vai ver que vai dar um certo trabalho. Ah, mas é juros simples. Não, meu amigo. Mesmo sendo juros simples, toma cuidado. Lembra que eu falei logo no início da aula? Se o cara quiser complicar a tua vida, ele vai complicar. Falou? Galera, olha só. Anteriormente eu escrevi isso aqui, ó. Beleza? Lembre-se. Vamos colocar aqui os nomes. Esse N é o nosso prazo, é o nosso período, é o nosso tempo. Essa letra I chamamos de taxa. A letra C de capital. E a nossa letra J já sabemos que é os juros. Beleza? Toda vez que você vai trabalhar com juros simples ou até juros compostos também, o que pode dar um certo trabalho para você
é mexer com taxa e prazo e sempre vão ter que estar na mesma unidade de tempo, tá? Isso eu vou reforçar logo adiante. Aí, antes disso, eu quero colocar uma observação aqui interessante. Aqui é mais forma conceitual, pode estar numa prova. Meu irmão, mexeu com juros simples, pode aparecer alguns termos e falar assim, ó, isso daqui está associado a juros simples. Se falar esses dois termos que eu vou te mostrar aqui, que eu vou colocar, sim, está associado a juros simples, falou? Ó, toda vez que falar em crescimento linear e progressão aritmética, pode ter certeza, está associado a juros simples, falou? Já caiu em prova do cara assim, a progressão geométrica pode estar representando um juro simples. Não, são esses dois termos que aparecem, tá? E quando aparecem esses caras aqui, graficamente, falou em crescimento linear, progressão aritmética, que está associado a juros simples, sempre vai ser uma reta, galera. Sempre uma reta. Falou? Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Na maioria das situações da nossa financeira, a gente vai ter a reta crescente. Falou? Tranquilo? Japa, cadê os cálculos? Cadê os cálculos? Calma, vamos fazer os cálculos. Mas tem que trabalhar um pouquinho com a parte teórica. Tranquilo? Até aqui, essa parte teórica foi fácil. Espero que tenha sido bem clara a linguagem. Vai lá para a parte 2, o próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.